todo mundo aqui já passou por um momento difícil. E essa história é uma história conhecida, né, sobre Ana e sua família. Nós sabemos que ela foi uma mulher que teve amargura de alma, né, como nós vemos no versículo 10. Ela chorou muito, mas ela não se conformou com aquele choro e nem com aquela amargura no seu coração. E nos nossos dias, irmãos, é muito fácil, talvez, né, eu estar junto de uma pessoa que esteja sofrendo com problema de saúde, ou família, ou financeiro, e muitas vezes até não perceber o sofrimento de alguém, ou então falar qualquer palavra contrária que não seja para ajudar aquela pessoa. Porque Ana, ela tinha o seu esposo, mas o esposo, com certeza, tinha palavras, né, que tentavam consolá-la. Porque o sonho daquela mulher era ter um filho. O sonho daquela mulher era abraçar o filho. E todas as vezes que eles iam adorar ao Senhor, ela era humilhada, porque outras mulheres tinham filho e ela não tinha filho. A esposa, né, porque aquele marido tinha duas esposas, e aquela esposa, né, ela era ofendida pela sua rival, né? E ela se sentia humilhada com aquilo. Mas o esposo, ele tentava consolar Ana dessa forma: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Eram as palavras daquele esposo para com ela. E hoje acontece isso também. Quantas vezes você tem um desejo no seu coração e o seu marido, ou vice-versa, fala para você: deixa isso para lá, eu estou aqui, estou do seu lado. E muitas pessoas têm desistido do seu sonho por causa dessas palavras. E ficam sem forças para prosseguir, orando, jejuando, insistindo no seu sonho. Por causa de palavras de alguém que esteja próximo de nós. E essa leitura nos traz uma grande experiência de alguém que sofria, mas não desistiu dos seus sonhos. E nessa noite eu creio que existem pessoas aqui também que têm um sonho, que alguém até já falou para você: esse sonho é grande demais para você. Com certeza você já ouviu isso. Olha, não vá mais adiante, porque pessoas tentaram fazer o que você está pensando e deu errado. Não vá, você não vai conseguir. Eu já lutei e até aqui eu estou lutando e ainda não consegui. Mas essas palavras não intimidou Ana, porque ela tinha um desejo no seu coração, ela tinha um propósito na sua vida. E eu creio que muitos anos ela orou e pediu ao Senhor. Mas naquele ano foi o ano da virada, foi o ano de Ana. Ela chegou, com certeza não falou a esse esposo o que ela ia fazer, qual seria a sua petição, nem ao sacerdote ela conversou o que ela ia pedir ao Senhor. Mas ela resolveu conversar com aquele que pode fazer todas as coisas. Conversar com aquele que tem o controle de tudo e governa sobre todos. O Senhor nosso Deus. E ela fez a sua oração ali, não com palavras, irmãos, mas com alma mesmo. Ela orou ao Senhor. E o sacerdote que via, só o bater dos lábios daquela mulher, falou para ela: por que você está embriagada? As pessoas não entendem, o seu propósito. As pessoas muitas vezes querem até mentir a sua fé. Irmão, deixa isso para o pastor, deixa isso para o missionário, deixa para a irmãzinha mais velha da igreja, deixa para o povo convertido, porque aceitou o Senhor Jesus e Ele faz o que você mandar Ele fazer. Irmão, não deixe os seus sonhos, agarre-se a Ele e apresente na mão daquele que pode te trazer a
aqui, Senhor Jesus. E assim ela fez. Ela foi insistente no seu pedido ao Senhor. E não demorou muito. Ela pôde ser alcançada no Senhor e ter o seu filho nos seus braços. E o que mais é interessante no desejo daquela mulher é porque ela queria ter alguém, ter o seu filho, mas era para doar para o Senhor nosso Deus. E é maravilhoso isso. Nós estamos pregando ali em cima de filho. Eu disse muitas vezes, nós como mães, hoje é muito difícil as mães querer que os filhos sejam pastores. Porque nós estamos vendo a aflição que passam esses homens. É muito difícil para esses homens. Então, muitas vezes o nosso desejo é que os nossos filhos tenham outra profissão. Mas o desejo maravilhoso daquela mulher, de Ana, era ter o seu filho e devolver ao Senhor. E assim ela fez, irmãos. Ela não deixou que aquele menino chegasse à adolescência, nem à juventude, mas ela somente esperou desmamar ele e levou e apresentou ao Senhor, entregou seu filho tão querido, tão desejado para aquela mãe, e ela pôde entregar ao Senhor. E caminhando, ela ia ali e visitar aquele filho, levava uma roupa nova para aquele filho. É o que eu e você precisa fazer. É uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus. A nossa preocupação nos nossos dias, principalmente donas de casa, às vezes nós estamos chorando porque a nossa geladeira está velha. Às vezes estamos preocupados e chorando porque nosso sofá está rasgado. Estamos chorando porque nós queríamos comer tal comida e não tem hoje. E estamos chorando, irmãos, por pouca coisa. Por pouca coisa. Pessoas que têm o sonho de ter uma casa. E quando Deus dá essa casa, eles esquecem do Senhor. Se volta totalmente para aquilo que Deus lhe concedeu. Mas que nessa noite vamos fazer a diferença. Vamos olhar para o exemplo de Ana, uma serva temente ao Senhor, que tinha um propósito no seu coração, foi alcançada, mas ela devolveu ao Senhor. Que nós, mulheres, que não venhamos deixar a nossa ocupação do dia a dia tomar conta da nossa vida. E às vezes nós procuramos, irmãos, até um momento para estar sozinhos com o nosso Deus, e é difícil, porque nós temos filhos, tem esposa, tem colégio de criança, tem muitas coisas a fazer. Vamos deixar um pouco os nossos afazeres. Vamos nos achegar mais para o Senhor, o nosso Deus. Porque Deus é o Deus que cumpre o desejo que está no seu coração. Amém. E quando você for alcançada com esse presente de Deus, irmãos, não esqueça da casa de Deus. Volte para agradecer ao Senhor. Faça como Ana fez. E ela pôde fazer um cântico ao Senhor, sendo agradecida a Deus por tudo que Deus havia proporcionado à sua vida. Que nessa noite também nós possamos, aqui na presença de Deus, ser também gratos ao Senhor pela vida, pela paz, por tudo que Deus tem nos concedido. Estudamos a lição falando sobre a graça do Senhor. Você está aqui nessa noite, não é porque você quis estar. É porque a graça do Senhor Deus te alcançou. E através do Espírito Santo de Deus, lhe impulsionou para que você estivesse aqui nesta tarde, já começo de noite, adorando ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Porque quantas pessoas nesse dia eles acordaram, irmãos, mas infelizmente eles estão mortos. Quantas pessoas gostariam de estar nesse lugar, mas infelizmente eles estão impedidos de estar aqui adorando ao Senhor. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Seja grato ao Senhor, porque foi para isso que Deus nos criou, para o louvor da sua glória. Não importa, talvez a situação difícil que você esteja passando. Você não está enganado, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas a mesma palavra de Deus diz para ser forte e ter bom ânimo. Porque o Senhor Jesus, o maior exemplo para a nossa vida, Ele sofreu, Ele morreu, mas
ressuscitou, que hoje está no céu, à direita de Deus, intercede por nós. Você tem um dono. Você tem um dono. O Senhor Jesus é o dono da sua vida. Ele se doou para que nessa noite você estivesse aqui, nesta humilde casa de oração, adorando ao Senhor. Que os nossos dias, irmãos, possam ser dias que nós vamos contar, que o Senhor Deus conte os nossos dias de maneira agradável ao Senhor. É tempo de nós nos voltarmos mesmo, voltarmos ao primeiro amor. Como eu falei antes, é muito bom, eu fico muito alegre quando uma pessoa aceita Jesus. E aquele, com certeza, os primeiros 6 meses, você pode botar aquele crente para fazer o que for na igreja, ele aceita. Pode para evangelizar, pode para pregar, ele vai, ele não sabe, mas ele faz. Porque ele está com a alegria do primeiro amor. E nós precisamos, cada dia, pedir ao Senhor, ressurreição, para essa alegria do primeiro amor. Para a alegria e o cuidado que nós precisamos ter com esse primeiro amor, em adorar ao Senhor, em estar na presença de Deus, em estar invocando o nome do Senhor nosso Deus. Porque se você está aqui nessa noite, não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, não, porque quando o salmista diz, o que darei ao Senhor, com todos os benefícios que Ele tem me feito. Eu creio que quando Ele pensou assim, como Ele falou, dessa forma, porque com certeza, irmãos, Ele fez uma avaliação da sua vida. O que você poderia, nessa noite, dar ao Senhor por, sei lá, 30 anos que você já tem, eu estou já com 46 anos, o que eu poderia dar ao Senhor por esses anos que Deus Ele tem me dado? E a gente fala um pouquinho, nós não temos nada a oferecer, a não ser o perfeito louvor, é a palavra de Deus que nos orienta, que de nós mesmos, o que você tem para dar ao Senhor? Nada, porque tudo que você tem é de Deus, é de Deus para você. Então, sozinhos nós não podemos andar, não podemos pensar, se Deus não agir na nossa vida, jamais se pode fazer algo. Mas quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, somos transformados a cada dia, somos a luz e sal deste mundo, irmão. E nós precisamos fazer a diferença. A palavra de Deus diz que nós precisamos pregar a palavra de Deus até mesmo sem palavras. Sem palavras. E nós precisamos deixar com que essa palavra se cumpra na nossa vida. Nós estávamos conversando com algumas moças lá na textura e elas comprando várias coisas e elas disseram que um dia nós vamos para o shopping, mas hoje nós não vamos com roupa de crente não. Nós vamos diferente. E aí elas se produziram, não parecia crente, vestes de crente, não, hoje é diferente, eles vão para o shopping dessa forma. E aí elas foram. Quando saltaram na Lapa e entrando no shopping Piedade, um rapaz falou assim, por favor, eu sei que vocês são crentes. Olha, eu sou uma pessoa desviada, mas eu estou sofrendo tanto. Irmã, em nome de Jesus, olhe por mim. Ela disse que ficou, a gente não acertou mais entrar no shopping. Porque aquela roupa não era roupa de crente, mas eu falei para ela, vocês têm cara de crente, glória a Deus, Assim como o povo de Deus recebeu a ordem do nosso Deus para que marcasse as casas ali com sangue, nós também somos marcados, irmãos, com o sangue de Jesus na nossa vida. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo, onde nós estamos indo, com quem nós estamos cantando, porque os olhos do Senhor, ele alcança cada um de nós. O Senhor Deus sabe o que nós estamos pensando, o que nós ainda vamos fazer, o que nós vamos falar. Então, é tempo de nos chegar para o Senhor Jesus. É tempo de nós nos apresentarmos ao Senhor de maneira agradável. O mundo precisa ver a glória de Deus na nossa vida. E nós precisamos estar preocupados com isso. Porque, infelizmente, hoje, ser cristão crente virou moda. E pela graça de Deus, que tem muita gente aí transportando Bíblia para cima e para baixo. Mas nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Fazer a diferença
aonde você chegar. Né? E você precisa fazer isso na sua rua. Eu costumo dizer que um crente sonha na rua, ele se vê rodado. Porque todo problema que tiver naquela rua, o pessoal só vai recorrer a você. É para dar um socorro, é você que eles vão buscar. É para fazer uma oração, é você que as pessoas vão buscar. É uma situação difícil que esteja acontecendo em qualquer família, é você que as pessoas vão buscar. Porque o mundo nos vê como pessoas diferentes. E nós precisamos nos valorizar mais, irmãos. Se o mundo nos vê como pessoas diferentes, e como é que você está se vendo na presença do Senhor nosso Deus? Porque o mundo tem nos visto como pessoas que é solução. Para o mundo nós somos solução mesmo. Porque eu já experimentei algumas situações que depois disse, Senhor, tem misericórdia, mas o mundo nos vê como solução. E nós precisamos estar prontos, Deus, pedir ao Senhor que nos prepare, porque quando vier situação difícil, você será a ferramenta que Deus vai usar. Você será a ferramenta que Deus vai utilizar. Seja onde você estiver, Deus ele vai te usar. Então que nessa noite, o Senhor Jesus ele possa falar mais, em cada coração aqui. E eu creio que como Deus ele ouviu a oração de Ana, ouviu a petição daquela mulher, trouxe para aquela casa, realizou o desejo maior daquela família, que era ter um filho. E o desejo daquela mãe não era somente pegar o seu filho no seu braço, mas era apresentar ao Senhor e devolver ao Senhor. Que nós também possamos, os nossos dias, que são de Deus, devolver ao Senhor, através da nossa oração, através da nossa petição ao Senhor. Que o Senhor Deus, ele continue derramando sobre nós a sua graça, o seu poder, que você e eu queira valorizar muito mais a obra do Senhor Deus aqui na terra. Que Deus continue abençoando essa sua parte, essa igreja, cada irmão aqui, principalmente os nossos visitantes. Que a graça do Senhor Jesus nos alcance com a bênção da salvação. Porque eu vi a palavra de Deus que os dias são maus e nós estamos vivendo esses dias maus. Então vocês que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, vocês precisam fazer uma aliança com Deus. Porque morrendo aqui, como as pessoas dizem, morreu acabou. Mas para aquele que conhece a palavra de Deus, não é morrer acabou. Porque ainda haverá um juízo e será sem piedade, porque hoje todas as pessoas ouvem falar do Senhor Jesus. Se você liga o rádio, você ouve falar. Se você chega num ponto de ônibus, tem aqueles que as pessoas dizem que são perturbados. Não são perturbados, eles estão acessando a palavra de Deus, porque na vida do Senhor Jesus, ele não terá ninguém como inocente. Então você que nos visita nessa noite, é noite de salvação. Você pode aceitar o Senhor nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.